O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando aqui na Sensorial FM, programa Candomblé Total. É só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Muito boa noite, meus amigos da Sensorial FM, aqui Gislaine Vicente com vocês. Em mais um Candomblé Total, todas as quartas-feiras. Meus amigos, muito se fala de agrados, para as entidades. Acabamos de viver aí o Dia dos Namorados, vivemos ainda, a atmosfera do Dia dos Namorados. E as pessoas questionam muito a situação de se dar um agrado para se conseguir a pessoa amada, para se ter as coisas do amor bem encaminhadas. Há muito preconceito, isso é sabido. Uma vez que o Exu, a Pombagira, a Padilha, o Bara, a Lebara, enfim, são muito demonizados, mas isso muito em função da Igreja Católica. Embora eu não seja contra a Igreja Católica, não, eu sou muito favorável a ela. Na verdade, ainda que tenha no passado sofrido algumas deturpações, de toda a questão afro-brasileira, que antes nem existia, isso é uma coisa muito nova. As questões chamadas afro-brasileiras são coisas muito novas, da segunda metade do século passado, do século XX para esse século XXI. Então são coisas muito novas. Mas a Igreja Católica, ela tem um passado também não muito agradável. Hoje o que não me agrada são os chamados evangélicos fanáticos, que são muito. Eu não tenho nenhum preconceito com absolutamente nada, mas eu não gosto quando se demoniza, principalmente esses radicais de outras religiões, pentecostais principalmente, que são muito radicais com tudo. Eles não têm meia medida, nos fragiliza, nos demoniza muitas das nossas coisas, demonizam, falam muitas bobagens sem conhecimento de causa, e é muito difícil da gente retirar isso, uma vez que isso vem sendo plantado há muito tempo. E uma das coisas que se fala muito é em questão aos Exus, às Padilhas, as chamadas Pombagiras, tal. Isso é muito preconceituoso, mas nós sabemos, que os Exus, os chamados Baras, as Lebaras, são os que estão mais próximos de nós, mais próximos do humano, porque eles demonstram e eles personificam os desejos humanos, que são aqueles desejos que acabam trazendo para a vida realmente humana as premissas, os primeiros desejos. Quais são os desejos das pessoas em geral? Amor, prosperidade, paz, saúde, energias boas vibrações. Em geral, são essas. É isso que as pessoas querem. Em geral, se fala que essas entidades são capazes de trazer para as pessoas isso, mediante os agrados, a troca de energia, a troca de, entre aspas, de favores. São essas trocas que são feitas. Então tudo isso é muito possível. E as pessoas trazem isso de maneira muito preconceituosa.
E, na verdade, isso deveria ser uma coisa um pouco mais natural e não tão arraigado como é. É até difícil da gente falar qualquer coisa, porque se, vamos dizer, os orixás, isso no candomblé, então pode ser também na Umbanda, a mesa branca, o kardecismo, enfim, são um pouco mais tolerados, os exus, as pombadiras, as padilhas, as lebaras, os baras, eles não são tão tolerados assim. Muito pelo contrário, eles são até muito intolerados na contrapartida dessas outras entidades, dos orixás, por exemplo. Ainda que, digamos, haja essa resistência, esse preconceito com Exu, com Padilha, ainda supera dos orixás. Quer dizer, quem trabalha com orixá, por exemplo, com caboclo, com cigano, ainda tem uma tolerância maior do que a própria lebara, do que a própria, né, as padilhas e tudo mais. Tem uma tolerância maior. Menor com alguma coisa e maior com outra. Um minuto só. E agora, nosso comentarista vai explicar a regra do impedimento. Veja bem, se o instalador utiliza um tubo que não é a manco, ele está impedido de continuar a obra. A regra evita vazamentos, infiltrações e que você xingue a mãe do instalador, né? Ela não tem nada a ver com isso. Amanco, a marca da inovação. Mais fácil de instalar, não faz sujeira e a obra acaba rapidinho. Usou a Amanco? Tá fácil. Amanco! Amanco! Voltando, meus amigos, com Candomblé Total aqui na Sensorial FM. Gislaine Vicente com vocês. E eu dizia sobre Exu. E Exu, ele tem um local certo para você mandar as suas oferendas ou despachar as suas oferendas. Ele tem alguns lugares específicos. Um deles, como eu falava das questões de amor, nesta semana, né, que se comemorou o Dia dos Namorados, são as encruzilhadas, as chamadas encruzilhadas macho, encruzilhadas fêmea. Cada determinada oferenda é deixada em uma encruzilhada justamente por uma questão de preceito, né, do que deve ser feito. Então eu falei das lebaras, né, falei dos baras, que são justamente essas questões assim, entre aspas, da paga, do que você tem do que você deve a Exu, né? E existe um mito que é justamente o que explica quando o Exu ganha o poder sobre as encruzilhadas. Então, é um pouco romanceada, mas é uma coisa bem explicativa. Não tinha profissão, nem artes, nem missão. Exu, entre aspas, vagabundeava, segundo o autor, pelo mundo sem paradeiro. Então, um dia, Exu passou a ir à casa de Oxalá. Ia à casa de Oxalá todos os dias. Nessa casa, Exu se distraía, vendo o velho fabricando seres humanos. Muitos e muitos também vinham visitar Oxalá, mas ali ficavam pouco, 4 dias, 8 dias, e nada aprendiam. Exu, muito esperto, claro, trazia oferendas via o velho orixá, apreciavam sua obra e partiam, esses que vinham visitar Oxalá. Exu ficou na casa de Oxalá 16 anos. Prestava muita atenção na modelagem, aprendeu como Oxalá fabricava as mãos, os pés, a boca, os olhos, o pênis dos homens e a vagina das mulheres.
Durante esses 16 anos, ele ficou ali ajudando o velho orixá. Exu não perguntava, Exu observava, prestava atenção e aprendeu tudo. Um dia Oxalá disse a Exu para ir postar-se na encruzilhada, por onde passavam os que vinham à sua casa. Para ali que ele ficasse e não deixasse passar quem não trouxesse uma oferenda a Oxalá. Cada vez havia mais humanos para Oxalá fazer. E ele não queria perder tempo, recolhendo os presentes que todos lhe ofereciam. Oxalá nem tinha tempo para as visitas. Exu tinha aprendido tudo e agora podia mesmo ajudar Oxalá. Coletava os ebós para o velho orixá, recebia as oferendas e as entregava. Exu fazia bem o seu trabalho e Oxalá decidiu recompensá-lo. Assim, quem viesse à casa de Oxalá teria que pagar também alguma coisa a Exu. Quem estivesse voltando da casa de Oxalá também pagaria alguma coisa a Exu. Ele mantinha-se sempre a postos, guardando a casa de Oxalá. Armado de um ogó, poderoso porrete, afastava os indesejáveis e punia quem tentasse burlar sua vigilância. Exu trabalhava demais e fez ali a sua casa, ali na encruzilhada. Ganhou uma rendosa profissão, ganhou seu lugar e sua casa. Exu ficou rico e poderoso. Ninguém pôde mais passar pela encruzilhada sem pagar alguma coisa a Exu. Esse mito de Exu, Leba, Elégua, Bara, ele traz então o enredo inicial, que é sobre como Exu se tornou dono das encruzilhadas. No grosso, ele ajudava Oxalá, e Oxalá então permitiu que ele afastasse as pessoas que não eram bem-vindas, e também por ele estar muito ocupado fabricando os homens nesse mito, Exu protegia Oxalá de visitas que ele não queria, mas também ajudava a receber as oferendas, que eram muitas, e aí Exu afastava e também cuidava, recebia para encaminhar ao Oxalá aquelas muitas oferendas que eram recebidas pelo velho orixá, o orixá velho. E assim ele se tornou dono das encruzilhadas, e é onde acontecem as oferendas ao orixá. Mesmo quando é um orixá Bara, um orixá que não seja o Exu ou a Padilha, enfim, os catiços, ele recebe também na encruzilhada. Na falta de uma encruzilhada, tem que ser na mata, como todos os orixás, a não ser aqueles que sejam de água ou que tenham algum local específico para serem ofertadas seus presentes, né? Daqui a pouquinho nós voltamos com mais Candomblé Total aqui na Sensorial FM. Gislaine Vicente com vocês todas as quartas-feiras. Um abraço ao Babá Ronald de Xangô e Baruqueci. Já já nós voltamos. Tenha um programa na Sensorial FM. Tecnologia e modernidade, conforto e qualidade. É assim que se faz. O seu programa na Sensorial FM, sem precisar ir até o nosso estúdio. Saiba mais. Entre em contato pelo Rádio Nextel 11 940 26 60 68 ou pelo e-mail contato@sensorialfm.com.br. Voltando aqui com Candomblé Total, meus amigos, Gislaine Vicente, com vocês, um abraço ao Babá Ronald de Xangô e a Baruqueci, que são meus amigos e me deram essa oportunidade, já que nós estamos aqui, já daqui a pouco completa um ano, no mês de julho de 2018. E eu estava explicando alguns mitos, né, algumas coisas que se diz respeito a Exu, porque muitos se oferecem a Exu, os catiços, os baras, enfim, e são muitos os procedimentos que a gente deve tomar cuidado. Candomblé, no modo geral, é uma religião que ela exige um pouco realmente das pessoas. Então, você tem que ter muito cuidado, tem que ter alguns, entre aspas, alguns dedos,
para tratar de algumas coisas, porque é necessário, né, você ter esses dedos, esses cuidados, porque é uma religião iniciática e de oferendas, né? E evidentemente são coisas que você, assim como a Umbanda, você é aquela base de troca. E realmente é uma coisa inerente, é das duas religiões principalmente. É diferente, por exemplo, da religião católica, que você oferece e você tem uma submissão. E são coisas mais que você tem que tocar no seu dia a dia. Não é muito baseado na troca. É mais no sublime, que o candomblé também é sublime, mas você vê os resultados, né, de uma maneira diferente e talvez mais, entre aspas, mais palpáveis do que a própria religião católica, que eu respeito muito e que a gente é criado também dentro disso. E até na Bahia, por exemplo, os iaôs vão à missa quando são feitos, quando fazem um ano de santo, por exemplo. Eles têm esse sincretismo um pouco maior. Por quê? No início dos tempos foi necessário fazer isso. Então a religião católica, como ela era um pouco mais aceita, então ela era mais tratada dessa forma. Então tem algumas coisas que são mais, entre aspas, né, mais palpáveis, são mais a olhos vistos do que a religião católica, que é uma coisa mais de apreciação, né, do que você ter essa receptividade. Às vezes você é agraciado com milagres, né? E por isso até que existem os santos católicos, são agraciados, mas são guardadas as proporções, você tem as coisas que você tem que fazer com muito esmero e dentro da premissa, dentro do que é te orientado na religião dos candomblecistas. E no caso aqui você tem Exu respeitando o tabu, e assim ele é feito decano dos orixás. Então, o candomblé também é muito feito dentro dos mitos, dentro dessas premissas, como eu disse antes, e dentro dessas coisas que são necessárias respeitar para que se tenha o resultado obtido de maneira satisfatória. E quando se diz que ele respeita o tabu e é feito decano dos orixás, existe um mito assim: Exu era o mais jovem dos orixás. E assim ele devia referência ou reverência a todos eles, sendo sempre o último a ser cumprimentado. Mas Exu almejava a senioridade, desejando ser homenageado pelos mais velhos. E para conseguir seu intento, ele foi consultar um babalaô. E a ele foi dito que fizesse sacrifícios. Ele deveria oferecer 3 ecodidés, que são as penas dos papagaios vermelhos. Procurando velas com qualidade e preço justo? Velas Formosa, todas as cores e cores especiais. Velas de parafina palito 18 centímetros, votiva de 260 gramas, velas perfumadas e as tradicionais velas de citronela. Atendemos São Paulo e Grande São Paulo. Ligue agora para 11 97146 4078. 11 97146 4078. Também é o WhatsApp. Velas Formosa, qualidade e preço justo. Como forma dele conseguir o intento dele, a intenção que ele tinha. Eu tenho uma outra vertente que eu sempre consulto também, e é um mestre, e eu acho que ele merece toda a reverência, que é o professor José Benisti, do Rio de Janeiro. E ele é um autor de muitos e muitos trabalhos de pesquisa. Ele já está com uma certa idade e é uma pessoa que muitos recorrem
é uma pessoa que veio até da academia, da faculdade, e é uma pessoa que tem todo um parâmetro, ele consegue e tem domínio de muita coisa, e é justamente por isso ele tem vários trabalhos, vários livros publicados, e ele serve de embasamento para muita coisa. O professor José Benisti é do Rio de Janeiro, e ele tem uma atuação muito forte na questão do idioma iorubá. Então é uma questão que ele sempre trabalha bastante rígido, de forma bastante rígida, forte, até porque ele tem tem muito domínio sobre isso, né? Eu não tenho informação de que ele seja um babalorixá, mas eu tenho uma informação de pessoas, de que ele é uma pessoa que tem essa curiosidade muito grande e que fez trabalhos em cima disso. E não poderia deixar de ser que Exu foi um dos seus trabalhos, Exu é dos trabalhos do professor, e ele tem um apreço muito grande em relação a isso, porque todo o trabalho dele é muito acentuado, essa presença de Exu. Você percebe que ele tem um cuidado muito grande, e assim, quem costuma trabalhar ou tem essa curiosidade, quem lê a respeito, sabe que o professor José Benisti é uma sumidade em muita coisa, e ele não pega só a parte acadêmica, ele pega toda uma parte que você precisa saber como prática também, só que ele tem uma maneira própria de abordagem. E com relação a Exu, eu dizia também, com relação às penas do Ecodidé, mas ele tem uma abordagem para Exu feita dessa forma. Para ele, em nada se assemelha ao diabo católico ou Exu afro-brasileiro ou Exu africano, porque ele não é oposição a Deus. Exu não é uma oposição a Deus, como muitas vezes, e principalmente os pentecostais, tentam colocar isso, né? Exu não é uma oposição. Ele é astucioso, é provocador, é provocativo, até indecente, em certa medida, porque ele trata com a sexualidade. Então, nunca Exu vem com essa conotação do diabo, do católico. Ele tem essa representação, é sabido que isso foi uma coisa até para a própria sobrevivência da religião, na época da repressão, que não foi pouco tempo, e que se teve essa dificuldade de professar essa religião que era dos africanos. Então, assim, como você tem essa premissa, você tinha como uma forma de esconder. E justamente, Exu é um fiscalizador de axé, né? Das coisas que não são feitas e do comportamento humano. E como eu dizia antes, isso já na visão do professor José Benisti, ele diz que ele recebe as oferendas em primeiro lugar, como todo mundo sabe, a fim de exercer suas funções de mensageiro e assegurar que tudo ocorrerá bem. Então, ele raramente se manifesta, e quando isso ocorre, os demais orixás podem vir a ser retirados do barracão, ficando apenas Ogum. Em outras casas, ele não é feito, sendo substituído justamente por Ogum. Na verdade, assim, hoje, os orixás já não são retirados do barracão, né? Porque hoje eles são mais doutrinados, tem uma forma toda de tratar, principalmente a raiz Queto, que é o da onde a gente professa hoje em dia, embora já tenha passado pela Angola, mas já não se tira a não ser que seja muito novo de santo ou tenha algum problema, mas ele não sai, as pessoas não saem do barracão, não. São mantidas no barracão, porém, realmente Exu, onde ele é feito, na casa, só pode ter um, não pode ter mais de uma pessoa feita de Exu na mesma casa. Eu digo isso até por experiência, porque na minha casa, o único rapaz que é feito de Exu, ele já vem de uma outra casa.
que ele foi procurar auxílio, e porque a Ialorixá dele havia falecido, e aí não continuaram a casa foi desfeita, e ele procurava manter professar, né, a fé dele, e ele não tinha para onde ir, então ele chegou a uma determinada casa, e nessa casa já havia uma pessoa feita, raspada de Exu. Então ele foi direcionado para a casa de uma outra pessoa que não havia, onde não havia Exu feito ainda, né? Exu, orixá feito na cabeça de nenhum outro Iaô. Então ele foi feito. Ele na verdade até já era feito, mas ele teve algumas andanças porque as casas por onde ele passou, a Ialorixá faleceu, não deram continuidade, a casa foi fechada. Uma outra também aconteceu isso. E aí ele veio, chegando a São Paulo, ele veio para uma casa, e chegando lá, e a Ialorixá já tinha essa pessoa raspada de Exu, feita de santo para Exu, e ele acabou sendo direcionado para minha casa, e é o Exu que se tem feito lá, por sinal muito bonito, e como todos com axé, porque é feita essa diferenciação entre os baras, as lebaras e os Exus orixás, enfim. Exu orixá ele tem uma conotação um pouco diferente do chamado catiço. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre Exu. Aqui na Sensorial FM, Gislaine Vicente, todas as quartas com vocês. Ô amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, ó, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí do... Não, ó, pera aí. Fica mais fácil pegar aquela farmácia do coisinho. É droga... Ô, droga, esqueci o nome da farmácia, do rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Anuncie 11 9 40 26 60 68 ou pelo e-mail quero anunciar@sensorialfm.com.br. Voltando com vocês, meus amigos aqui da Sensorial FM, um abraço para o Babá Ronald Ed e também para o Baruqueci. Vou tumbar vocês, a do pé, aos senhores, na verdade. E aí, eu queria só terminar neste bloco, que a gente vai chegando ao final do programa também, falando um pouco mais sobre Exu. E realmente, no último bloco, eu dizia que muitas casas, até por um cuidado muito grande, porque tem alguns orixás que eles têm, todos têm, mas alguns são mais complexos, alguns têm uma complexidade maior do que outros. Então, a gente tem que ter alguns babalorixás e alorixás, eles têm um pouco mais de cuidado, porque justamente essa complexidade é que faz os enganos. Então, Exu é um desses orixás que eles são muito cuidadosos, ele tem coisas que são muito meticulosas para que ele seja feito. A feitura dele tem esses dedos, entre aspas, essa meticulosidade, esse cuidado todo. Algumas outras são possíveis, alguns outros orixás são possíveis a gente, ou pelo menos o que eu vejo, o que eu sei de conhecimento, é possível até corrigir. Mas tem outros que têm uma complexidade que você não pode errar. Pela matriz, pelo cerne, no cerne da feitura de Exu. Então, Exu, Nanã, tem outros orixás que também são mais delicados e que você não pode errar. Omulu, né? Então, assim,
E assim, você não pode errar. Na verdade, você não pode errar em nenhum orixá. Mas tem orixás que eles têm uma raiz um pouco mais trabalhosa, então você tem que ter todo esse cuidado. Então, Exu, Nanã, Omulu, são esses tipos, entre aspas, né? Ou são essas qualidades, esses orixás que têm essa premissa de se cuidar muito na iniciação, porque tem, não só esses, né? Todos têm que se ter um compromisso de se fazer tudo correto, mas é porque, como do início da religião, desse período de escravidão e tudo mais, de repressão, houve muitas situações, então se teve muitas complicações na hora de se fazer isso. Então, todos aqueles que iniciam seus filhos têm esse cuidado. Então, justamente por causa dos primórdios, Exu não era feito. Quem era feito no seu lugar era Ogum. Então, algumas pessoas que tinham a cabeça ou que eram escolhidas por Exu, digamos, elas não eram feitas de Exu, elas eram feitas de Ogum, e principalmente Ogum Xoroquê. Então, hoje já não há tanto isso. Por quê? Naquela época, vamos dizer aí, a escravidão durou mais de 300 anos no país. Mas as religiões afro-brasileiras, elas tiveram uma possibilidade de serem... Então, assim, elas tinham uma possibilidade de se manifestar, ou tiveram só a possibilidade de se manifestar do século XX para cá, do início do século XX para cá. Então, são coisas aí de 100 anos, 110 anos por aí, quando do surgimento da Umbanda, que se pôde manifestar livremente no território nacional. E isso antes era proibido, por ser uma religião de escravos. Então, toda essa situação de se ter conhecimento exato das coisas só aconteceu do século XX, principalmente dos anos 20 para cá. E muitos adeptos viajaram para os territórios africanos para aprender como se faz isso e aquilo, e isso hoje em dia é muito comum, que babalorixás e alorixás e outros cargos e outros postos viajem para a África a fim de saber a origem. Porém, já há uma outra corrente de pensadores, enfim, que diz que o candomblé brasileiro ele é mais completo, porque ele foi obrigado a condensar em casas de santo, em algumas residências, em sítios, em chácaras, o que ocorre em todas as províncias e aldeias da África. Então, por exemplo, você tem uma aldeia lá que só reverencia Xangô, em Oió, cidade de Oió, província de Oió, enfim. Então, assim, Ijexá, que é a terra de Logoedé, se eu não me engano, mas Oxobô, que é de Oxum. Então, assim, todas as pessoas são dedicadas a esse orixá. E na vinda para esse território brasileiro, foi-se obrigado a se condensar tudo isso nas casas de santo. Então, por isso que muitas vezes eles diziam, até lá na Tia Ciata do Rio de Janeiro, no início do século passado, que o Rio de Janeiro, a casa da Tia Ciata, que também era mãe de santo, além de ser sambista, né, que ela promovia rodas de samba na casa dela, que era uma pequena África. Por quê? Tudo estava condensado ali. Tudo era condensado ali. Então, foi-se obrigado a ter essa convivência numa casa única. Ao passo que o território africano é enorme e tem seus países todos. A África não é um país só. A África é um território, é um continente, na verdade. Então, ele tem não sei quantos países, mas são muitos países. Daomé,
que é o Benin, né? Mudou de nome. Você tem a Nigéria, você tem a África do Sul, que não tem essa coisa de orixá. A África do Sul é um país à parte, que é um país branco, né? Até de maioria branca. Mas assim, você tem inúmeros países, Libéria, enfim, Angola. Então assim, que para nós, principalmente Angola, Benin, Nigéria, são os países que deram essa tradição, principalmente Yorubá e dos outros povos também vindos para o Brasil. Então se condensou tudo isso dentro de uma casa só. Por que eu digo isso? Porque a feitura de Exu, hoje você já sabe como fazer. Naquela época você ia tateando até você ver o que dava para fazer. Algumas coisas, alguns produtos, você substituía por exemplo, não que fosse assim, mas você substituía um efum, que é um pó branco, que é o chamado pemba também, na Angola, chamada pemba, e você substituía por um outro pó. Então, assim, você tinha dificuldade para fazer essas pessoas. Hoje em dia não, você já tem uma possibilidade maior de visitar, você já pode viajar até lá e saber como é feito realmente. Então, isso, meus amigos, é só um adendo que isso é assunto para mais de metro, como se diria. Eu agradeço a presença de vocês pelo rádio, pela internet. E qualquer contato, vocês podem falar comigo, Gislaine Vicente, 07, @gmail.com. Agradeço mais uma vez a todos vocês, a essa companhia agradável, todas as quartas aqui na Sensorial FM. Um abraço, meus amigos.